estamos aqui com mais um episódio do Fora das Quadras. Agora a gente está com a equipe Robonáticos. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles e sobre o trabalho que eles fizeram nessa temporada. Vou deixar vocês se apresentarem então. Bom, eu sou o Pedro Henrique, o pessoal me chama de PH. Eu faço parte da mecânica e usinagem. Bom, eu sou o Gustavo e eu faço parte da montagem do robô. O meu nome é Lucas, eu sou o driver do time e durante a temporada eu participei da programação. Então tá, eu sou a Helena, prazer. Vou começar então lá do início. Logo que aconteceu o kickoff, que a gente descobriu quais eram os desafios que a gente ia ter que fazer, qual foi a primeira coisa que vocês fizeram e o que vocês decidiram logo de cara? Quais foram as prioridades? Se mudaram desde então ou se vocês continuarem com elas também? Então, a gente teve o nosso kickoff, né? A gente viu todo mundo junto lá na nossa escola e a gente se reuniu em equipe e a gente tentou separar uma estratégia inicial visando alguns pontos principais. Então, como a gente conseguiu observar que tinha o reef com vários níveis para ser pontuados, a primeira coisa que a gente conseguiu chegar na conclusão foi de que a gente ia ter que fazer um elevador para essa temporada. Então, lá no primeiro dia do kickoff, a gente já definiu isso para depois pensar mecanicamente como ele ia ser feito, mas eu acho que desde o primeiro dia isso foi uma coisa que a gente já conseguiu definir. Então, chegando aqui na regional, vendo os outros robôs e as outras regionais que já tiveram nas outras semanas de competição, o que vocês conseguiram destacar do robô de vocês, que vocês acharam muito diferente ou algo bem novo, tanto para a equipe quanto para a competição? Bom, nessa temporada eu acho que o nosso diferencial no nosso robô é a versatilidade dele, que ele consegue se encaixar em qualquer tipo de estratégia. Se a equipe precisar que a gente fique recolhendo algas, a gente consegue. Se a equipe precisar que a gente foque nos corais, a gente consegue. E a gente tem o nosso climb também. Então, falando de estratégia, vocês falaram que são bem versáteis, mas existe alguma estratégia que vocês preferem jogar, que vocês gostam mais, são melhores? Como ela é e como vocês definiram ela? A estratégia que a gente preza por fazer é começar pontuando 2 L4 no autônomo. Então a gente já começa pontuando 2 L4 no autônomo. Após isso a gente retira as algas e entrega na net. Depois disso a gente começa a preencher os L4s e após terminar o L4 vai no L3. E nos 25 segundos, 20 finais a gente climba. Essa é a nossa estratégia principal. Agora mudando um pouco de assunto. Durante a construção do robô, o design também, qual foi o maior desafio que vocês encontraram? Foi muito diferente das outras temporadas? O que mais assustou vocês e como vocês passaram por cima desses desafios? Então, acho que o nosso maior desafio essa temporada foi na questão do nosso alívio de peso. Então, se vocês derem uma olhada no robô, vocês vão conseguir ver que a belly pan dele é vazada, né? E a gente tem alguns furos na base também. Então, durante a season, o nosso robô chegou a ter 56 quilos. Então, ultrapassou em 4 quilos o peso necessário para conseguir competir. Então, foi uma questão que a gente teve que trabalhar bem. Então, a gente teve que mapear o robô e ver pontos chaves que estavam gerando um acúmulo de peso para conseguir aliviar eles. Então, a gente fez alguns cortes na belly pan, a gente aliviou, fez alguns furos. E no final da season, a gente conseguiu chegar no peso desejado para competir. Então, acho que foi uma coisa que a gente teve que se planejar bem para conseguir solucionar. Durante a temporada de construção, teve algum momento marcante para a equipe, ou até aqui mesmo na competição, que trouxe uma lição para vocês, que pensando nas próximas competições, até São Paulo mesmo, vocês vão mudar, ou na próxima temporada? Um desafio bastante marcante que a gente teve foi do nosso elevador. Ele estava muito bom no começo, porém ele estava dando algumas balançadas. Não interferia em nenhum movimento nosso, só que a gente precisou melhorar isso. E ao tentar melhorar isso, a gente se deparou com um desafio muito grande, que era a ideia de como melhorar. Então a gente pensou em algumas guias, se você quiser aproximar, tem algumas guias aqui dentro do elevador, desse lado e lá embaixo. Isso ajudou bastante. E para melhorar ainda mais, a gente colocou algumas mãos francesas aqui e do outro lado espelhado. Isso ajudou bastante a gente no movimento do elevador. Então agora, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre programação. Qual linguagem vocês usam para programar o robô?
teve alguma ferramenta, alguma coisa nova que vocês testaram esse ano? Como é que foi esse processo? Então, esse ano foi um ano de transição pra gente, porque a gente usava o LabVIEW para como linguagem de programação e esse ano a gente alterou para o Java. Então, teve alguns pontos importantes que ajudaram muito o desempenho do nosso robô para essa temporada. Então, aqui vocês podem ver que a gente tem um mecanismo para se pendurar na cage. Aqui a gente tem o nosso climb. E a gente se deparou com um desafio na programação, que era que mecanicamente ele já estava pronto e se pendurando. Só que depois do período da partida terminar e ele dar disable, o motor voltava para trás, porque parava de girar. Então a gente teve que ir atrás disso na nossa programação, usando nossos subsistemas dentro do Java, e a gente conseguiu fazer uma programação em que ele fica parado e travado, continuando pendurado durante 5 segundos após o disable. Então agora a gente já está jogando as partidas e conseguindo se pendurar para receber o feedback dos juízes depois que acaba o tempo da partida, eles conseguirem averiguar se ficou pendurado ou não. Outra coisa que é interessante também na nossa programação é que aqui a gente tem os nossos 2 subsistemas principais. Aqui a gente tem o nosso subsistema do coral e aqui nosso subsistema da alga. Então a gente, para conseguir realizar eles, a gente já programou com posições fixas. Então quando a gente está desempenhando, a gente aperta um botão e ambas as garras já vão para a posição fixa delas relacionada àquele botão. Então a gente não tem o risco de esses 2 subsistemas aqui se chocarem. Então foi uma coisa importante para a gente. Aí, para finalizar, falando mais sobre o nosso alinhamento, aqui na frente do nosso robô, a gente tem 2 sensores reflexivos que a gente utiliza para se alinhar no Reef. Então, a gente basicamente programa eles dentro do nosso subsistema também. Então, quando eles a gente quer jogar na esquerda, por exemplo. Então, quando o sensor para de identificar, é porque ele alinhou. Aí significa que ele já está apto para jogar. Então, está sendo um apoio muito grande para a gente na hora que a gente vai alinhar para pontuar os corais. Muito bom, acho que várias equipes vão conseguir aprender muito com vocês. A gente agradece a participação, então eu desejo uma boa sorte para a Robonáticos.